Olá pessoal, tudo bem? Então esse vídeo de hoje vai dar início a uma série de vídeos aqui no canal sobre o pacote ggplot 2. Se você não conhece esse pacote, ele é um pacote do R que oferece ferramentas quase que infinitas para a confecção de gráficos. Então com ele é possível fazer gráficos muito diferentões e gráficos bem básicos daqueles que a gente está acostumado a fazer no Excel. E é possível personalizar muitas coisas nesses gráficos. No entanto, na minha opinião, pelo menos, o pacote ggplot 2 não é um dos pacotes mais intuitivos do R, e ele é um pouco assustador, assim, quando a gente começa a mexer com ele. Então, a ideia dessa série é te ajudar a começar a caminhar ali no seu aprendizado com ggplot 2. Então, eu vou te explicar o básico de como ele funciona, qual é a lógica das camadas, a gente vai falar um pouco sobre como a gente modifica escalas, como a gente modifica as cores, o que a gente consegue mudar no tema, na aparência desse gráfico e algumas dicas para tornar esse processo de confecção de gráficos um pouco mais simples. Vale dizer que eu não tenho a menor pretensão de esgotar o assunto ggplot 2 com esses vídeos, então a ideia é mais ensinar essa parte básica para que você que depois vai precisar de um gráfico bem específico, você tenha ferramentas para se virar, procurar sozinho, tá? Então a ideia é realmente focar nas ferramentas básicas do pacote ggplot 2. Então, qual é a minha ideia aqui também com a série para vocês entenderem? Então, essa primeira aula vai ser uma primeira aula mais geral, falando sobre as principais camadas do ggplot. E aí eu vou fazer uma outra aula mais geral, também falando sobre temas do ggplot, como a gente modifica a escala, como a gente modifica o formato do número que está ali no eixo. Tenho também a intenção de fazer um vídeo específico para falar de cores e paleta de cores. E aí a minha intenção é fazer gráficos específicos em cada vídeo. Então, um vídeo para a gente falar sobre gráfico de dispersão, um para falar sobre box plot, um para falar sobre dot plot, um para falar sobre gráfico de linhas, um para falar de histograma, então fazer vídeos mais específicos de personalização de cada tipo de gráfico. E aí vocês me contam se tá funcionando, tá? Mas então, novamente, eu não sou uma especialista em ggplot 2, eu demorei muito tempo para criar coragem de fazer essa série, porque para mim é uma ferramenta tão infinita que é um pouco assustadora. Será que existe alguém que domina ggplot 2? Não sei. A gente até brincou esses dias que talvez nem o próprio criador do pacote, o Hadley, não domine ggplot 2, não saiba todos os argumentos. Então, eu não sou especialista. Eu demorei uns 2 anos para me sentir confortável fazendo gráficos e sentir que eu estava dominando ali mais ou menos o que eu estava fazendo. E não vou esgotar o assunto, essa definitivamente não é a pretensão, ok? Então, vamos lá, vamos para o R. Bom, então esse é o script que a gente vai usar hoje. Como sempre, tanto o script quanto o banco de dados estão disponíveis para download na descrição desse vídeo. Eu deixei aí já no início do script um tutorial para você consultar. Esse tutorial é um post de um blog escrito aí pelo Cedric. É um post bem grandão, bem detalhado, com muitos dos argumentos que a gente usa ali no ggplot 2. Então eu acho que é um material bem legal para consulta. Não sei se é um material bem legal se você nunca teve contato com ggplot, se você é totalmente iniciante. Aí eu acho que pode ser um pouco, sei lá, talvez não seja tão simples seguir esse tutorial. Mas, tendo uma base, eu acho que é um material muito legal para consultar. O banco de dados que a gente vai usar nessa série de vídeos é um banco de dados real que traz dados sobre filmes e os lucros e investimentos nesses filmes. Esse é um banco de dados real e que ele foi usado para esse projeto Tide Tuesday, então é daí que ele veio. Deixei aqui o link do GitHub, onde você pode ter acesso ao banco. O que eu fiz foi baixar esse banco e traduzir algumas coisas para o português, para a gente trabalhar com nome de variáveis em português, nome de categorias em português, para isso ficar um pouco mais acessível, tá? Então, a proposta aqui é sempre tornar os vídeos o mais acessível possível, então eu evito muito usar as coisas em inglês, tá? O nome do comando, né, dos códigos não tenho o que fazer,
mas os nomes de variáveis no banco a gente tem como, então é por isso que eu traduzi, tá? Mas, dando aí os devidos créditos, o que é algo que a gente sempre deve fazer, né? Bom, então vamos começar. Hoje a gente vai usar o pacote ggplot2 e eu vou usar também o pacote dplyr. Para isso, eu vou usar essa função do pacote pacman, que é a p_load, para instalar esses dois pacotes. Eu não vou gastar muito tempo explicando essa parte de carregamento de pacotes, porque eu explico isso nos vídeos mais iniciais ali da playlist de R. Então, se você caiu aqui, mas você não tem essa noção de como instala um pacote, como carrega um pacote, como a gente seleciona diretório de trabalho, eu recomendo que você assista aos primeiros vídeos da playlist de R, ok? Então, esse código aqui está dizendo para instalar o pacote pacman, caso ele ainda não esteja instalado, e caso ele já esteja instalado, para carregá-lo. E aí eu vou usar, então, essa função pload que vem do pacote pacman para instalar e carregar os pacotes de ggplot2 e dplyr. Essa função pload faz exatamente isso, ela tenta carregar o pacote e caso ele não esteja instalado, ela não consiga carregar, ela primeiro instala e então carrega. Então a gente vai usar esses dois pacotes, ok? Então vou dar aqui um Ctrl Enter para a gente rodar e carregar os pacotes. Aí eu coloquei aqui o lembrete para você selecionar o seu diretório de trabalho, ou seja, a pasta na qual você salvar o banco de dados, ok? Eu já fiz isso. Então, eu vou direto para a parte de carregamento do banco de dados. Então, para carregar esse banco de dados, eu vou usar a função aqui read.csv2. Por que csv2? Porque isso foi salvo no formato português, né? No formato brasileiro, com as colunas do arquivo CSV separadas por ponto vírgula e o decimal por vírgula. Então, estou usando aí a função read.csv2, que já considera isso. O nome do nosso banco de dados aí chama lucrofilmes.csv. E eu coloquei aqui também o argumento strings as factors igual a true. Isso tudo para dizer que tudo que for texto eu quero que ele considere um fator, tá? Então, vou rodar aqui. Veja que ele leu o banco de dados, a gente consegue visualizá-lo. Vou colocar aqui, ó, com a função view, com letra maiúscula. Então, se eu colocar aqui view dados, ele vai abrir o banco para a gente numa outra janela. Então, veja que banco legal, ele tem aqui 3.400 linhas, cada linha é um filme diferente. E a gente tem a data de lançamento, o nome do filme, o orçamento desse filme, o lucro que ele deu local, né, no país de origem, o lucro mundial, qual é o distribuidor, a classificação etária desse filme. Isso aqui eu mantive em inglês, mas o G é o geral, o PG quer dizer que é recomendado que os pais acompanhem. Aqui não é recomendado para menores de 13 anos e esse aqui não é recomendado para menores de 17 anos. E a gente tem também o gênero do filme, então se é comédia, ação, aventura. Por exemplo, eu vi aqui que tinha Harry Potter e aí tá como aventura, então veja aqui, ó, Harry Potter e o Cálice de Fogo. E aí então a gente tem os vários filmes, tá? Eu não traduzi os nomes dos filmes porque aí também eu não ia dar conta de traduzir 3.400 nomes de filme, né? Mas a ideia é que a gente agora consegue pelo menos trabalhar com as variáveis em português. Aí eu vou rodar, como sempre, a função glimpse para ver o tipo de dado, né? Então vejam aqui que no console agora a gente tem aqui que a data de lançamento foi identificada como fator, o filme como fator. Aqui talvez nem devesse estar como fator, e sim como CHR, né, que é o character, porque é simplesmente um nome, né, mas tudo bem, a gente não vai usar isso. O orçamento, lucro local e lucro mundial são como DBL, que é aquele double, que é um número com vírgula, e ótimo, era isso mesmo, então ele é um número, né. O distribuidor, a classificação e o gênero foram identificados como fator, o que está correto também. A coisa que está me incomodando aqui, que eu vou modificar, e eu ia até já deixar meio modificado, mas achei legal fazer com vocês, é a data de lançamento.
Então, a data de lançamento, ela tá como fator, e dessa forma, a gente não consegue trabalhar com ela como data, né? E às vezes vai ser legal a gente trabalhar como data, então, por exemplo, ver quantidade de lançamentos de filme por ano, esse tipo de coisa. Então, eu antes de ir para a parte do gráfico mesmo, eu vou modificar primeiro para a data ser reconhecida como um formato data, e depois eu vou também criar no banco ali uma variável de ano e uma variável de mês, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, dados, cifrão, data, lançamento. E como eu quero, na verdade, modificar o formato e salvar em cima da mesma variável. Por isso que eu estou usando aqui a setinha para salvar essa modificação em cima da variável original do banco. E aí, para transformar em data, eu vou usar a função as.date, e o date aqui é com letra maiúscula. E aqui dentro da função eu vou dizer qual variável, né, vai ser transformada em dados, que no caso é em dado, não, né, em data, que no caso é a dados, cifrão, data, lançamento. E aqui é importante também eu fornecer o formato dessa data, para que o R consiga fazer essa transformação. E aí, vejam, vou abrir aqui de novo o banco. Vejam que a data está num formato um tanto doido, né? Porque começa com o mês, aí a gente vem para o ano, desculpa, para o dia, e depois o ano. E o ano tá aqui com 4 dígitos, né? Porque às vezes, dependendo da data, o ano tá com 2 dígitos só. Então, eu vou dizer aqui que o formato dessa data é, e aí que a gente começa entre aspas, começa pelo mês, certo? Então, a gente coloca aqui o símbolo de porcentagem mês. Eles estão separados por barra, reparou? Às vezes eles estão separados por tracinho, mas nesse caso, nesse banco, por barra. Então, eu vou colocar aqui barra, aí de novo, porcentagem de, porque é o dia, né, a segunda informação, e barra, porcentagem ano. E como o ano aqui é o ano com 4 dígitos, a gente coloca o Y maiúsculo, tá? Para ele reconhecer que são os 4. E aí vou rodar isso daqui. Se eu rodar isso e voltar aqui para o glimpse dados, veja que agora ele já identificou que a data de lançamento está como date. E se a gente abrir o banco, olha, ele já mudou, tá vendo? Ele já começou aqui pelo ano, mês e dia, que é o formato padrão ali do R, é o formato americano, né? Um formato que né, não faz o menor sentido, mas é o formato padrão. Bom, e aí a gente vai agora salvar o mês e o ano em colunas separadas. Isso é só porque lá na frente eu ia fazer um exemplo de gráfico com vocês usando o ano. E aí fica mais fácil se a gente já tiver eles em colunas. Então, como que eu fiz isso? Eu usei aqui muito o dplyr, tá? Então, primeiro, eu peguei aqui o banco dados. Aí eu usei aqui o operador pipe, que é o porcentagem maior porcentagem, ou a gente consegue criar com o Ctrl+Shift+M. E eu usei aqui o mutate para criar uma variável nova, tá? E eu criei uma variável chamada ano lançamento e disse que ela é o ano. E como que eu fiz isso? Usando essa função formate, e aí peguei aqui a data de lançamento e pedi dessa data apenas o ano. Então eu coloco aqui, ó, porcentagem Y. Isso vai criar essa variável ano lançamento que vai incluir na coluna apenas o ano da data, tá? Aqui eu tinha feito de um jeito não muito otimizado, e eu vou dar vírgula, um enter aqui só para ter mais espaço, e vou criar uma próxima variável, uma próxima coluna, que é a mês lançamento, que eu vou usar de novo a mesma função, formate, data lançamento, e eu vou colocar aqui, ó, porcentagem mês, tá? Porcentagem M. E aí, para isso tudo ficar salvo em cima, né, do banco de dados, a gente tem que salvar em cima, né, do dados. Então, eu coloco aqui, ó, dados e setinha. E aí, quando a gente for olhar aqui, agora nosso banco tem 8 variáveis, porque ele tem aqui o ano de lançamento e o mês de lançamento. Olha que bonitinho, ficou legal, né? Aí agora sim, vamos para o ggplot, tá? Que agora a gente tá com o nosso banco formatado, lindo, com tudo que a gente gostaria. Deixa eu só arrumar aqui para ficar bonito. Bom, o
ggplot, ele funciona com uma lógica de camadas, que não é necessariamente a coisa mais intuitiva. E até quando eu perguntei no Instagram quais eram as dificuldades, algumas pessoas falaram: ah, eu tenho dificuldade porque os códigos, a lógica do ggplot, eles são diferentes da lógica das outras coisas do R. E eu concordo, eu acho que não segue necessariamente a mesma lógica. Como que a gente monta um gráfico? Então vamos do começo. A gente precisa de 3 camadas principais para um gráfico existir. E essas camadas são os dados, a estética e o geom, tá? Então vamos entender o que isso significa. A gente sempre vai começar um gráfico com o seguinte comando, ggplot, certo? E parênteses. Então veja que ele cria aqui, ó, simplesmente uma coisa em branco, uma tela cinza. A gente tem que informar ao ggplot qual é o banco de dados que a gente está usando. Então eu vou dizer aqui, ó, data igual a dados. Se eu rodar isso, não vai mudar muita coisa, ó, ele vai continuar com esse espaço cinza. O que é obrigatório eu inserir aqui para eu conseguir ter de fato um gráfico? Tenho que inserir a estética, que a gente escreve aí como AES, né, que vem de estética em inglês. E aqui no AES eu vou ter que fornecer informações como, por exemplo, o que vai no eixo X e o que vai no eixo Y. Nesse caso, eu vou fazer com vocês um gráfico com o eixo X sendo o lucro do filme no local, né, o lucro local, e o Y sendo o lucro mundial. Então, eu vou colocar aqui, ó, X igual lucro local, que tá lá, né, no nosso banco, e Y igual a lucro mundial. Se a gente rodar isso, mudou algumas coisas, olha. Veja que ele já entendeu que o lucro mundial vai ficar aqui no eixo Y, o lucro local no eixo X. Ele já até colocou os valores, ó, que se referem à escala aí do lucro mundial e lucro local. Esses números não estão muito bonitos, mas a gente vai lidar com isso depois. É só porque eles estão em notação científica, né, já que eles são números muito grandes. Mas ainda a gente não tem um gráfico, certo? Por que a gente não tem um gráfico até esse momento? Porque a gente não colocou nenhum elemento para criar um gráfico. Então, veja que eu posso criar, colocando o eixo Y, o lucro mundial, e o eixo X, o lucro local, dá para criar mais de um tipo de gráfico, eu acho. A gente precisa fornecer aí para o ggplot um elemento geométrico para ele criar esse gráfico. E aqui eu vou colocar o elemento geométrico que chama geom underline point, que, como você pode ter imaginado pelo nome dele, é de pontos, certo? Se a gente rodar agora, a gente vai ter um gráfico. Outra coisa que eu vou chamar a atenção é que tá vendo que desse ggplot para o geomPoint, eu adicionei um sinalzinho de mais. E isso é algo que é obrigatório quando a gente está usando o ggplot 2. Então, a cada elemento adicionado, a gente tem que colocar o sinal de mais, tá? Isso é uma das coisas que destoa bastante do resto que a gente faz no R. Então, agora eu vou rodar tudo. Veja que, tadã, temos um gráfico. Não estou dizendo que está bonito, que é o melhor gráfico que a gente poderia ter feito, mas a gente tem um gráfico com pouquíssimas linhas. Então, ele colocou aqui lucro local no eixo X, lucro mundial no eixo Y. A gente tem aqui o ponto representando cada filme e a gente, inclusive, consegue ver uma tendência que quanto maior o lucro local, maior o lucro mundial. Então, pronto, fizemos o nosso primeiro gráfico. Uma coisa que é legal já de comentar é que esse AES, ele pode estar tanto na camada geomPoint, quanto na camada geom underline aí, tanto na camada ggplot, quanto na camada geom, no nosso caso, geomPoint. Então, eu vou copiar essa mesma estrutura, vou colar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou modificar, eu vou pegar esse AES e vou tirar daqui e vou colocar dentro da camada geomPoint. E vocês vão ver que o gráfico continuou idêntico, certo? Então, eu posso colocar de qualquer forma, posso colocar na camada geomPoint sem prejuízos. Assim como, se eu quiser, eu também posso pegar e colocar o dados
na camada geonPoint, tá? Então, eu posso pegar aqui o data igual a dados e tirar do ggplot e colocar aqui na camada geonPoint, ok? Vou até apagar minhas colinhas aqui. Então, qual que é a ideia aqui? Primeiro, te mostrar que existem variações. Eu acho que isso é uma grande dificuldade quando a gente está aprendendo o ggplot2. Pelo menos foi uma dificuldade minha. Porque eu não entendia muito bem que eu podia construir o mesmo gráfico de formas um pouco diferentes ali. Então, colocando os argumentos em locais um pouco diferentes e que isso não ia impactar no resultado final, tá? Então, entenda que tanto a estética quanto a definição aqui do banco de dados podem estar tanto dentro do ggplot quanto dentro da camada geométrica aqui. No nosso caso, o geonPoint, porque estamos criando pontos, tá? Outra coisa importante é que isso vai fazer diferença quando a gente for construir gráficos mais elaborados. Então, aqui eu acrescentei só pontos, só o geonPoint. Eu poderia criar um gráfico que, além de pontos, tivesse, por exemplo, uma reta passando por esses pontos, ou tivesse algum outro elemento, tá? Quando a gente vai adicionando outras camadas geométricas, isso aqui começa a ser interessante, às vezes faz diferença. Então, pode ser, por exemplo, que eu queira que o x e o y para os pontos seja um, mas o x e y para a linha que vai passar por esses pontos seja outro. E aí, então, eu vou definir a estética dentro da camada do ponto, para dizer qual é o x e o y para os pontos, e vou definir outra estética dentro da camada da linha, para dizer qual vai ser o x e o y para a linha, tá? Assim como a gente consegue trabalhar com bancos de dados diferentes dentro do mesmo gráfico. Então, eu posso definir o banco de dados dentro aqui do geonPoint, se eu quiser, por exemplo, que o geonPoint use um banco de dados e outro elemento, como por exemplo a linha, que eu estou dando exemplo, use outro banco de dados, tá? Então, é por isso que essa flexibilidade pode ser útil para a gente, dependendo do gráfico que a gente está criando, tá? Vou dar exemplos daqui a pouco de pontos com retas, mas vamos com calma. Com relação a esses geons, existem muitas opções de camadas geon. geonPoint cria gráficos de dispersão, mas a gente tem várias. Então, eu deixei aqui para você a referência de onde a gente consegue ter acesso a todas as geons, tá? Então, eu vou aqui abrir esse site. Então, veja que a gente tem aqui as geons, tá vendo? Ele mostra todas as camadas. Então, a gente tem a geon AB-line, H-line e V-line, que são para linhas horizontais, verticais e diagonais. A gente tem geonbar, geoncol para colunas. A gente tem geonboxplot. A gente tem geondensity, que faz esses gráficos de densidade. A gente tem geondotplot, que faz gráficos de pontos, né? A gente tem geonhistogram, que é para fazer histogramas. A gente tem polígono de frequência. A gente tem de barra de erros. A gente tem geon para os pontos, como eu mostrei para vocês. A gente tem para polígono. A gente tem geon para muitas coisas. Deixa eu ver. Tem para fazer gráfico de violino. Enfim, tem para adicionar texto, label e text. Então, na verdade, existem muitas opções para a gente criar gráficos no ggplot2. Então, a gente vai discutir aqui as principais, tá? Então, eu vou voltar ali para o R para a gente continuar. E aí, eu vou te mostrar alguns geons mais, básicos. Então, ok. Vou criar com você aqui só para você entender um histograma, para você entender a lógica, tá? Lembrando que eu pretendo fazer um vídeo para cada tipo de gráfico e aí a gente personaliza, deixa mais bonito, tá? Que é só para você entender como que funciona essa camada geon. Então, eu posso pegar e criar aqui um ggplot com aquele mesmo banco de dados, certo? Só que agora, ao invés de criar um gráfico de dispersão, eu vou criar um histograma. Então, para isso, ao invés de usar o geonPoint, vou usar o geonhistogram. E aqui eu preciso fornecer para ele qual é o eixo X,
Por que para o histograma eu não preciso fornecer o eixo Y? Porque o eixo Y vai ser a contagem, né? Então, eu só preciso fornecer aqui, ó, AES, que é a nossa estética, X igual. E eu vou fazer aqui um histograma dos orçamentos de produção. Então, para a gente ver como que esse orçamento se distribui. Então, eu vou colocar aqui a variável orçamento. E pronto. Veja que a gente criou aqui, ó, um histograma. Então, dá para ver que são poucos os filmes que têm orçamentos estrondosos, gigantescos, né? E a maior parte dos filmes se concentram aqui em orçamentos um pouco menores, né? Então, é quase uma distribuição aqui exponencial. Isso parece muito distribuição de salário na população, né? Essa distribuição de orçamentos. Esse gráfico tá lindo? Claro que não. Dá pra gente deixar ele muito melhor. Mas viram como foi simples? Foi só adicionar o geom histograma e ele criou um histograma, né? Vou fazer também um de barras pra gente ver. Então, de novo, começo o ggplot, data igual a dados, e aí, ao invés de adicionar o geom point, né, vou adicionar o geom bar, que é de barras. E aqui eu vou fornecer para ele, primeiro, eu vou colocar aqui que o X é o gênero do filme, então eu quero ver quantos filmes foram produzidos de cada gênero, se é ação, se é aventura, se é comédia. E aí aqui, para isso, como eu quero que ele conte a quantidade, eu vou colocar que o Y aqui nesse gráfico de barras é ... count, tá? Não se preocupe muito com isso, a gente ainda vai fazer vídeos sobre gráfico de barra. Eu queria mais que você entendesse que quando a gente coloca o geom bar, ele cria um gráfico de barra. Então, veja que ele criou aqui, ele criou aqui um gráfico com as barras, tá? Então, a gente vê que a maior parte dos filmes aqui produzidos nesse período eram de drama, a menor parte de terror e deu pra gente ter uma ideia. Um outro geom que eu acho importantíssimo, amo, é o geom boxplot. Então, de novo, ó, ggplot, data igual a dados. O que vai mudar é que agora eu vou usar o geom boxplot. Então, geom underline boxplot. E aqui eu vou estabelecer de novo a estética dentro dessa camada, ou poderia ter estabelecido a estética dentro da camada ggplot, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu quero que o X seja o gênero, então ele vai criar um boxplot para cada gênero, e eu quero que o Y seja o lucro. Então, ele vai me dar ali no boxplot a mediana, o primeiro e terceiro quartis do lucro mundial com esses gêneros de filme, tá? Então, bora lá. Então, veja que ele gera aqui um boxplot, tá vendo? Dá pra gente perceber que a mediana de lucro maior foi para filme de aventura. E dá para perceber que eles têm muitos outliers, né? Todos os gêneros têm outliers. Por exemplo, o filme que deu mais lucro foi um filme de ação aqui. Então, pronto, ó, criamos um boxplot. De novo, tá lindo? Ainda não tá lindo. Dá pra gente deixar ele legal. Vamos ter um vídeo só sobre boxplot. Mas a gente já criou com poucas informações, tá? E por último, eu vou fazer aqui um geonline, um gráfico de linhas. De novo, né, a pretensão aqui não é que você saia dominando o gráfico de linha por enquanto, eu só quero que você entenda a estrutura. Então, de novo, ó, ggplot, data igual a dados, e aí vou colocar aqui geom underline line para fazer um gráfico de linhas. E aqui eu preciso colocar a estética. O que eu vou fazer aqui? Eu quero fazer um gráfico de quantidade de filmes que foram lançados por ano. Então, aqui a estrutura vai ser um pouquinho mais chatinha, mas eu vou explicando. Então, a gente vai colocar aqui no eixo X, eu quero o ano de lançamento. Outra coisa que precisa ser colocada é que como eu não vou criar grupos, eu não vou fazer uma linha para cada grupo, a gente tem que colocar aqui dentro da estética group igual a 1, tá? Senão a linha não vai aparecer. E como eu quero a quantidade de filmes lançados, a gente tem que colocar aqui dentro do geonline, mas fora da estética, tá vendo? Stat, de estatística, né? É count, então ele vai contar. Vou rodar aqui para a gente ver como ficou. Então vejam que lindo já. Eu pelo menos acho que já ficou bonitinho.
tem alguns problemas, né? Por exemplo, o eixo aqui a gente não tá conseguindo ler os anos, a gente teria que arrumar isso se fosse um gráfico real, né? Mas dá pra gente ter uma ideia. Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui um aumento da quantidade de filmes nos últimos anos, tem anos que tem pico de filmes. Então, de novo, né, para entender, por exemplo, qual ano teve pico, teria que estar muito mais clara essa parte aqui dos rótulos do eixo X. Mas a gente já criou um gráfico de linhas, ok? Beleza, então vamos seguir. Eu vou voltar então para aquele nosso primeiro gráfico e eu vou fazer algumas modificações em cima dele para a gente discutir como modifica, por exemplo, cor, formato do ponto, tamanho do ponto. Cada geom, então geom point, geom line, geom boxplot, ele vai permitir que a gente modifique coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente vai trabalhar com geom point. Eu consigo mudar a cor do ponto, eu consigo mudar o formato do ponto, eu consigo mudar o tamanho do ponto. Que são coisas que fazem sentido, né? São argumentos que fazem sentido para um ponto. Para o geoline, não adianta, não faz sentido eu pensar em formato. Mas a gente tem lá um argumento diferente do geopoint, que é o argumento line type, então o tipo de linha. A gente consegue também mudar a cor da linha, a gente consegue também mudar a espessura da linha. Então, dependendo do gráfico, a gente vai conseguir modificar coisas diferentes. Quando a gente olha, por exemplo, para o gráfico de barras, a gente consegue mudar a cor da barra. E aí, o cor da barra, na verdade, a gente ainda tem duas opções, porque a gente consegue mudar a cor que ela é preenchida e a gente consegue mudar a cor do contorno dessa barra, certo? Então, varia muito de geom para geom, quais são as coisas que a gente vai conseguir modificar. E essa eu acho que também é uma das dificuldades do ggplot, né? Porque não é que a gente aprende ali para uma geom e a gente sabe para as outras, a gente tem que ir adaptando, tá? O histograma é a mesma coisa, a gente consegue mudar a cor do preenchimento e do contorno, e assim por diante. Então, a gente vai voltar aqui para aquele nosso gráfico de pontos, tá? Então, como que a gente tinha construído ele? A gente construiu ali ggplot data igual a dados e eu coloquei aqui a camada geom underline point e defini como estética que eu queria que o x fosse o lucro local e o y fosse o lucro mundial, certo? Então, esse era o gráfico que nós tínhamos. Eu vou agora adicionar cor. E aí eu quero explicar para você uma diferença que existe entre modificar a cor dentro do AES da estética ou fora. Se eu colocar aqui a cor dentro do AES, a cor vai ser definida, color, vai ser definida por uma variável. Então, eu vou colocar aqui gênero, o gênero do filme, tá? Então, eu vou rodar aqui para a gente ver o que acontece. Se eu fizer isso, o que o ggplot vai fazer? Ele vai colorir cada gênero com uma cor diferente. Então, ele colocou aqui ó, ação vermelho, aventura esse amarelo marronzinho, comédia verde, drama azul, terror roxinho. Essas cores não defini, não fui eu que defini. Essa é a paleta que já é o padrão do ggplot, então quando a gente pede para fazer, ele vai usar essas cores que são o padrão, tá? Tem como modificar? Tem. Vou explicar isso nesse vídeo? Não, vou fazer um vídeo específico sobre paletas, tá bom? Bom, agora, outra coisa que a gente consegue modificar aqui também, dentro da estética, é o shape. Então, assim como eu coloquei que a cor pode ser definida pelo gênero, eu posso colocar que o formato do ponto, o shape, também pode ser definido pelo gênero. Se eu fizer isso, vou rodar aqui pra gente ver. Faltou uma vírgula, ó só, o problema. Olha que loucura, ficou horroroso, mas é para vocês entenderem o que acontece. Ele agora não só atribui uma cor diferente a cada gênero, mas ele também atribui um formato diferente, tá vendo? Isso também foi o padrão, a ordem padrão do ggplot. Ele colocou o círculo para ação, o triângulo para aventura, quadrado para comédia, a cruzinha para o drama e essa caixa com o X dentro para o terror. Claro que isso aqui não é um gráfico bonito, um gráfico fácil de ler, mas é uma das coisas que a gente pode modificar. Uma outra coisa que a gente conseguiria modificar é também o tamanho por gênero. Então, eu poderia colocar aqui, ó, size
igual a gênero. O que que muda? Vou rodar aqui. E aí, olha que bizarro que fica. Ele deu um tamanho diferente para cada ponto, para cada gênero, tá vendo? Então, a ação é o menor, a aventura é um pouco maior, comédia é um pouco maior. Então, a gente conseguiria também dar um tamanho diferente para cada gênero. Ele até me avisou aqui, ó, que usar size para uma variável categórica não é legal, ele tem toda a razão, né? Então, eu de repente poderia colocar aqui o size, na verdade, não para gênero, mas para orçamento. Então, de acordo com o orçamento, o ponto vai ficar maior ou menor. Ó. Então, olha que bagunça que virou, mas só para vocês entenderem que é o tipo de coisa que a gente consegue manipular. Então, vou apagar isso aqui porque ficou horroroso. Ok, então vou aqui minha colinha. Outra coisa que a gente consegue fazer, como eu falei, tem uma diferença entre a gente modificar a cor e o shape e o size dentro da estética ou fora. Quando a gente modifica dentro, a gente atribui uma variável a essa cor, a esse shape, a esse size, né, a esse tamanho. Que é o que a gente fez até aqui, né? Então, por exemplo, ele atribuiu nesse gráfico aqui a cor e o formato do ponto de acordo com o gênero, né? Se a gente for definir fora da estética, o que vai acontecer é que a gente vai ter que atribuir uma cor mesmo, tá? E um shape. Então, vamos lá. Vou pegar, vou copiar esse gráfico. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar o cor daqui da estética, tá? Então, vou deixar só o shape dentro da estética, tá? Então, se a gente rodar aqui, você vai ver já que a cor não tá mais por gênero, ó. Tá todo mundo com pontinho preto. Só que eu quero modificar essa cor. Então, eu vou pegar e vou fazer aqui, colocar a cor aqui fora, color. E aqui eu vou conseguir escolher uma cor mesmo. O R tem várias cores já padronizadas, tá? Então, por exemplo, vou usar aqui um nome de uma cor que eu queria, que é, vou colocar aqui, ó, Dark Red. Então, você vai ver que ele vai colocar os pontinhos em vinho. Uma cor bonita, ó, já ficou interessante, né? Quais cores a gente tem de opção para usar no R? Muitas. Então, eu deixei para você aqui também um link. Então, ó, vamos abrir aqui para a gente ver. Então, aqui, ó, esse é um PDF com Colors in R. E aí, a gente vê que tem muitas cores, tá? Eu mesma nem sabia, demorei para entender que tinha tantas cores assim. Eu usava as basiconas. Então, tem cores bem bonitas, inclusive. Tipo, olha essa Cadet Blue 4. As opções de cinza são surreais, muitas opções de cinza. Tem umas cores pastéis muito fofas e legais de usar. Então, assim, explore essas opções do R. Dá para escolher cores muito legais das que já estão definidas aqui no R, tá? Então, eu vou voltar aqui pro R. Além disso, a gente pode, então eu vou copiar esse mesmo código, e ao invés de colocar aqui a cor que já estava pré-definida no R, que era, por exemplo, a Dark Red, a gente pode usar aqui o código hexadecimal para cor, que é aquele que a gente coloca ali, né, hexadecimal, 6 números ou letras. Então, por exemplo, eu escolhi essa cor aqui, então o código dela é essa, começa sempre com o hashtag, né, com o sustenido, e a gente vai rodar aqui, ó. Então, vejam que a gente tem agora essa cor que eu escolhi, essa verdinha, tá? Então, até deixei aqui uma dica que eu gosto de ficar escolhendo cor para as coisas, e aí eu me divirto com esse site que é um gerador de paletas. Vou mostrar ele aqui pra gente ver. Então, esse é um site que ele permite gerar umas paletas, ó, você coloca aqui, ó, Start the Generator. E aí você pode, às vezes, criar uma paleta legal para os seus gráficos. Então, aqui ele já mostra umas padrões, mas se a gente aperta aqui o espaço, ele vai trocando. Então, por exemplo, sei lá, gostei dessa aqui, ó. A gente pode fixar ela e ir trocando até achar outras que combinem. E se a gente quiser copiar, a gente clica aqui, ó, Copy
X, aí ele copia o código hexadecimal dessa cor. Então, quando eu vier aqui para o R, por exemplo, eu posso trocar aqui, vou dar aqui um Ctrl V, e aí se eu rodar, ele já usou aquela cor daquela paleta, ó. Então, a gente ficou com aquela cor exatamente como estava naquela paleta. Vou voltar para minha outra cor que eu gostei mais, mas é só pra gente, né, ficar com essa opção. Outra coisa que a gente também consegue modificar, como eu estava falando, é o shape. Aqui eu pus o shape dentro, né, da estética, mas a gente pode colocar o shape fora. Então, eu vou copiar esse gráfico e aí eu vou colocar o shape fora. Se eu colocar o shape fora, então ele não vai ser definido por uma variável, como ele estava sendo definido pelo gênero do filme. Eu vou ter que estabelecer qual é o formato que eu quero, e para isso a gente precisa conhecer quais são os shapes que o R permite usar. Então, de novo, pus um link aqui para você ver os shapes possíveis, que é um post. Então, aqui, ó, essa imagem dá pra gente ter uma ideia. Então, por exemplo, ó, tem esses aqui que são abertos, tá vendo? Eles não têm preenchimento, então a gente só consegue escolher a cor do contorno. Tem esses que são preenchidos, então quando a gente escolhe a cor ele fica pintado. E tem esses daqui que a gente consegue tanto escolher uma cor de contorno quanto uma cor de preenchimento. Vou escolher aqui o 18, que é mais diferentão, esse diamantezinho, pra gente colocar ali no gráfico. Então, vou colocar aqui, ó, shape igual a 18. Se a gente rodar aqui, ó, então todos os shapes são agora aquele diamantezinho, tá vendo? Então, todo mundo tá lá no shape 18. Então, vou deixar aqui o comentário para vocês depois conseguirem lembrar. Mas também é só jogar no Google, tá? ggPoint 2 Shapes, você vai achar todas as opções. Outra coisa que dá para modificar, que eu recomendo que seja modificado de acordo com o gráfico, né? É o tamanho. Então, para isso, a gente coloca aqui também fora da estética. Se a gente não quiser que o tamanho seja definido por uma variável, a gente coloca um tamanho. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, size igual a 3. Se eu rodar aqui, os pontos vão ficar muito maiores, estão vendo? Ficou horroroso, mas ficou bem maiorzão. Nesse caso, que a gente tem muito ponto, o ideal seria até diminuir. Então, por exemplo, size igual a 1. Agora, os pontos ficaram bem pequenininhos. Facilita, principalmente quando eles estão assim, tão aglomerados, tá? Então, a ideia é essa, ok? E como eu comentei, tem alguns shapes que permitem tanto que a gente escolha a cor de dentro, o preenchimento, quanto a cor da borda. Então, eu coloquei aqui, eu criei um gráfico com um desses shapes pra gente ver essa diferença. Então, um dos shapes que permite isso é esse shape 25, que é um daqueles lá dessa nossa lista. Se eu rodar do jeito que ele tá, com esse color, vamos ver o que vai acontecer. Olha o que ele fez aqui. Ele ficou vazio dentro e a cor que eu tinha escolhido ficou a cor da borda. Então, quando a gente consegue tanto preencher quanto fazer o contorno, color se refere ao contorno. E para a gente falar do preenchimento, a gente vai usar o argumento fill. Então, eu vou aqui mudar, eu quero que esse meu ponto seja preenchido com esse verdinho e o contorno seja preto. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou trocar de color aqui, que tá... Opa, é esse aqui. De color, eu vou trocar aqui para fill, para ficar preenchido com o verde. E eu vou colocar aqui um color igual a black. Então, black com certeza tem, né? E vou dar aqui um Ctrl Enter. Então, olha que legal que ficou aqui. A gente consegue ver que os pontos, eles estão preenchidos de verde e contornados pelo preto. Eu vou até aumentar eles um pouquinho para a gente ver isso melhor. Ó, vou colocar aqui, ó, 1.5 de tamanho. E aí, olha que legal, realmente ele ficou preenchido com uma cor e contornado por outra. Isso é o ideal? Não sei, depende muito, tá? Eu sou uma pessoa sempre a favor da simplicidade no gráfico, mas é uma opção, ok? Com isso, a gente encerra a parte 1 desse vídeo. Eu vou fazer uma parte 2 falando sobre mais algumas coisas, mas como isso aqui tá ficando gigantesco, a gente para por aqui e eu te vejo na parte 2. Até mais! Ah, e como sempre, se você curte o conteúdo que eu publico por aqui, por favor,
Curta os vídeos, comente, todo esse engajamento é importante para o canal crescer, para ele ser sugerido para outras pessoas. Então, por favor, esse é um jeito de valorizar o meu trabalho. E se você curte conteúdo de estatística, eu também produzo um conteúdo lá no Instagram, no @estatística aplicada. Então, até daqui a pouco.